Uniso Economia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, bem-vindo ao nosso Uniso Economia, programa que é gravado aqui nos estúdios da Rádio Uniso, e você fica sabendo um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, entendendo um pouquinho mais sobre as pautas econômicas do Brasil e do mundo. E como sempre a gente recebe aqui, já posso falar assim, meu parceiro aqui de Uniso Economia, professor Renato Vaz Garcia, mestre em Ciências Econômicas, coordenador aqui do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Sorocaba. Professor, bem-vindo mais uma vez, já posso chamar de parceiro, né? Já estamos aí claro. no quarto ou quinto episódio, Sim. e tirando dúvidas. Sim, exatamente. É um grande prazer aí tá conversando aí com vocês. Acho que discutir assuntos do dia a dia aí da economia é importante porque afeta a vida de todo mundo, né? Direto ou indiretamente, a gente sempre acaba sendo afetado por isso. A gente vai falar hoje sobre o 13º salário que está aí em vias de ser depositado na conta das pessoas. Mas antes, professor, eu sei que nós não tínhamos combinado essa pauta antes, mas tá borbulhando, tá todo mundo só fala nisso, e aí vem o presidente da República e fala que o mercado, que os economistas, que os empresários, que o mercado financeiro fala em hipocrisia, quer dizer, ele não se acerta, ele não aceita que precisa ser feita uma redução, um corte de gastos no sistema, no governo como um todo. E aí, nós que somos réis mortais, brasileiros que não hoje paga-se um preço e amanhã paga outro, a gente não sabe para onde correr, professor. Sim, exatamente. Eu acho que um dos grandes problemas realmente no Brasil é essa discussão do corte de gastos. E o governo parece que está meio perdido em relação a isso. Parece que ele está assistindo a economia borbulhar, né? O dólar do jeito que está, é óbvio que a taxa de câmbio do jeito que está não é um privilégio do Brasil, né? Tem uma política americana que está contribuindo para isso. Mas, enfim, o cenário econômico do Brasil, com inflação mais alta, a gente teve a pesquisa da cesta básica que a gente faz no laboratório de CSA, mostrou um aumento muito grande do preço da carne, por exemplo, no último mês. Então, os preços estão subindo, a taxa de juros Selic subindo, taxa de câmbio subindo. Então, a economia está borbulhando ali e o governo parece estar assistindo camarote, como se ele não tivesse interferência nisso, não tivesse uma participação nisso. E controlar os gastos públicos é fundamental hoje em dia, porque a gente viu, inclusive nos dados recentes, que a situação fiscal do Brasil está piorando. Ela chegou a estar muito ruim lá em 2014, 2015. Depois ela até deu uma melhorada, teve a pandemia que prejudicou muito, obviamente. Depois a gente começou a melhorar e depois pioramos de novo. E qual que é o efeito disso, né? Porque você fala, mas tem problema isso, o governo imprime dinheiro ou pega dinheiro emprestado, né? Tem um custo muito grande isso na realidade, porque a partir do momento que o governo ele tem uma despesa maior do que a receita, ele vai ter que pegar um dinheiro emprestado como se fosse uma pessoa, como se fosse uma empresa. E o credor, a hora que vê que o devedor não está fazendo o dever de casa, não está fazendo o ajuste das suas contas, ele vai cobrar um juros maior, ele vai cobrar um retorno maior ao emprestar um dinheiro para o governo. E é isso mais ou menos que está acontecendo. O governo não está conseguindo ajustar as suas contas e o pior, né? Você não vê indicativos disso, né? Porque eles marcaram e remarcaram reuniões e estão marcando reuniões já faz mais de 2 semanas já. Eu estava vendo agora na imprensa que aparentemente parece que vai ser essa semana que vai se resolver. Mas não dá para a gente confiar muito nisso, né? E assim, jogar esse problema para frente é cada vez pior, porque o Congresso também tem a sua agenda para votar esse eventual corte de gastos. E saiu algumas notícias também falando recentemente sobre essa questão do gasto, quanto a gente gasta com funcionário público e previdência. É absurdo. É um volume muito grande. Tem uma reportagem nos jornais esse final de semana falando sobre a questão de estabilidade no setor público, né, que já é um ponto extremamente fora da curva no Brasil, né? A gente acha que estabilidade do setor público é uma coisa normal. Não é, né? O Brasil tem uma quantidade muito maior do que outros países de funções estáveis dentro do setor público. E aí está mostrando nessa reportagem o quanto que a gente gasta de funcionalismo público em relação ao gasto total. Aqui no Brasil é em torno de 40% da despesa do governo para funcionário público. O segundo colocado, que é o México, é 21%. Então a gente gasta muito dinheiro com isso. Só que por uma questão política, uma questão de sustentação das bases políticas, tanto do Executivo quanto do Congresso, discutir essas coisas são complexas, né? Discutir fim de benefícios, redução de estabilidade, redução de previdência, de gasto com previdência. Então o governo vai deixando, né? Vai deixando. E aí tem aqueles
pitizinhos que a gente vê, ministro não X, adianta, ministro né? Y, Não que adianta. ameaça pedir demissão se a sua pasta sofreu algum tipo de movimento. É, E aí vem, atrelado a tudo isso, vem uma questão de uma outra discussão que nasceu lá no começo do ano e voltou por meio das redes sociais. Ontem foi e nessa segunda-feira foi o assunto mais procurado no Google, a escala 6x1. Quer sim, dizer, sim, queda, sim. corte da escala de trabalho, isso vai mexendo, vai borbulhando. O Congresso tira o foco de uma pauta que é as emendas parlamentares. Isso tudo complica Não, demais e complica vai demais. atrasando o corte de gastos. Essa questão mesmo. O Congresso ontem, através de suas comissões, estava discutindo a questão do aborto, né? A gente tem questões muito mais urgentes Sim. hoje em dia. A Constituição trata disso, sempre tratou, né? Essa questão das emendas é inacreditável também, Douglas, porque também a gente é muito fora da curva em relação à emenda, porque pelo próprio conceito, o executivo executa o gasto e o legislativo legisla em prol do arcabouço que é da sua competência. O legislativo não executa o orçamento, né? E do jeito que nós temos uma emenda parlamentar muito grande proporcionalmente, o executivo que acaba executando, o legislativo que está começando a executar o orçamento, onde que é melhor colocar gasto ou tirar gasto, isso não está certo, isso é uma coisa que, como, né, a gente até comentou, a economia está dando vários sinais erráticos e parece que está todo mundo fingindo que o problema não é com ele. Né? Essa questão da escala também, é difícil a gente mensurar o efeito econômico disso. Sim, né? sim. É muito complexo, mesmo porque muitas das coisas, por exemplo, taxa de desemprego caindo, né, que a gente está tendo, é muito fácil, entre aspas, a gente acreditar que isso é por conta da ação X do governo Y. Não é, as questões sociais, né, nas ciências sociais aplicadas, não são tão lineares assim. Então, boa parte desses benefícios, dessa redução de desemprego, pode ter, inclusive, muita relação com a reforma trabalhista que a gente fez lá no Michel Temer, né, com o governo Temer. Então, essa mudança na escala, obviamente que tem lá os seus aspectos que podem ser negativos, né, porque, tudo bem, é óbvio que a pessoa tem que ter um período para o seu lazer, tem que ter um período, inclusive, para se qualificar mais, né, para fazer um curso, Importante. isso é extremamente importante. Mas no papel a história é uma coisa, né? A hora que chega na prática, será que vai se efetivar desse jeito? Será que a pessoa vai ter, por exemplo, recursos para fazer o seu lazer? Será que ela vai ter a motivação de fazer um estudo, de estudar durante esse tempo vago? Às vezes isso pode, inclusive, restringir a nossa produtividade, né? Fazer com que caia. Com Inclusive. e a gente vai fugindo um pouquinho daquele tema que é primeiro, mas a gente vai voltar nesse tema primeiro. Mas é que o senhor, eu gosto de dizer assim, eu não trago pauta para a entrevista, porque a entrevista Sim, ela sim. vai acontecendo, bate-papo e tal, e vão surgindo ideias. E o senhor tocou num assunto aí que é importantíssimo, né? Quer dizer, se a gente pensa hoje numa redução dessa escala de trabalho, será que esse trabalhador ele vai ter recurso para poder ter o seu lazer, para poder se qualificar? E aí eu entro num ponto como esse, a gente tem visto aí que Sorocaba, por exemplo, tem batido recordes de empregabilidade, o estado de São Paulo tem batido recordes de empregabilidade, mas é uma empregabilidade, de certa forma, que óbvio que tem dinheiro circulando na economia, mas você gera mais empregos, mas com salários menores. Ou seja, o trabalhador ele está tendo que trabalhar, obviamente precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas muitas vezes esse trabalhador precisa trabalhar em 2, 3 empregos ou ter jornadas aí exaustivas, porque o salário não está acompanhando o número de vagas de emprego. Sim. Quer dizer, não adianta. É um pensamento do Douglas aí, e isso fique bem claro. O pensamento do Douglas sim, vale. sim. Não adianta nós criarmos 1 milhão de empregos pagando salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, que deveria ser de 6 mil, em torno de 6 mil reais, hoje de 1.400, 1.500 reais, ele não sustenta uma família. Sim, exatamente. Então, não é o simples fato de você colocar, né, uma nova regra na lei que vai mudar os incentivos econômicos, né, que vai mudar a taxa de inflação, que vai mudar o poder de compra do trabalhador. Se você eventualmente reduz a escala, mas o comércio, por exemplo, precisa continuar, né, com o horário anterior, precisa ter uma carga horária para atender o cliente, ele pode até contratar um novo funcionário, mas ele não vai contratar eventualmente a um salário também muito alto, né? Porque ele também tem os seus compromissos, ele também tem a sua viabilidade econômica, né? Se eventualmente isso mexer com lucratividade,
eventualmente até isso pode impactar em, sei lá, em às vezes redução da jornada, por exemplo, do ponto de vista do comércio, né? Ele diminuir as horas que ele mantém aberto, ou mesmo acabar fechando algum um ou outro comércio. É óbvio que os dois lados têm lá a sua razão e assim, é muito difícil a gente explicar problemas complexos com questões mais simples, assim, mais simplificadas. Mas assim, aparentemente é uma coisa que precisaria ser muito mais discutida, né? Ou mesmo aqui no Brasil, infelizmente, também a gente tem uma certa rigidez, não sei se é legal, orçamentária, não sei por que isso acontece dessa forma. Algumas propostas assim um pouco radicais, um pouco que muda muito o incentivo, elas são adotadas de uma forma muito generalista, né? Muito ampliada. Então passa a valer amanhã para o Brasil inteiro. Sim. Por que não pode se testar esse modelo para um município grande, por exemplo? Né? Vamos testar a redução dessa jornada de escala para São Paulo, para Curitiba, para ver o que acontece. Aí a gente expande ou não, ou a gente ajusta. Não, essa flexibilidade ajudaria muito a gente a entender, né, o que está acontecendo, porque aquilo, nas ciências sociais aplicadas, a gente não tem um laboratório, né? A gente faz e vê o que aconteceu, né? E às vezes esse faz e vê o que aconteceu pode ser trágico, né? Pode ser muito ruim para as pessoas, né? Os nossos governantes poderiam pegar um pouco dos exemplos que a gente tem fora do país, que tem alguns exemplos em relação sim. a isso, que fazem os seus plebiscitos. Isso aconteceu recentemente na eleição americana. Alguns estados, algumas cidades fazem os seus plebiscitos próprios, testam, se não deu certo, acabou, seguimos Exatamente. a vida e tudo certo. Exatamente. Professor, bora lá para nossa pauta, porque senão daqui a pouco a gente esquece que o assunto, quando ele é bom, a gente acaba mudando. Que acaba tudo tendo uma mesma relação, né? Acaba Exatamente. tudo se relacionando. Vamos lá. Pelo menos em Sorocaba, prefeito de Sorocaba anunciou uma injeção aí de 30 milhões de reais, um adiantamento do 13º salário. São 30 milhões de reais que serão investidos em Sorocaba e um dos pedidos dele foi que o servidor público municipal e o aposentado ou pensionista utilize esse dinheiro no comércio local. Ponto. Isso eu estou falando de Sorocaba. O Brasil inteiro normalmente não é assim. Mas a gente tem aí a expectativa de uma injeção boa, uma injeção grande de dinheiro nos próximos dias, até o dia 30 deste mês tem que ser depositado o 13º salário. É um dinheiro interessante que vai circular na economia do país. Sim, sim. A gente tem um valor total no Brasil de mais de 300 bilhões de reais que vão ser injetados na economia agora. Essa questão aí de você gastar localmente, tudo bem, tem lá o seu mérito, mas assim, é liberdade de gasto da pessoa, Sim. né? Não faz muito sentido até você falar, do ponto de vista econômico, não tem muito sentido você fazer isso. Mas enfim, é um dinheiro extremamente importante para a economia, né? Porque apesar de ser um dinheiro já esperado, as empresas se preparam muito para isso, então às vezes tem mais contratações, tem mais contratação de fornecedores, então é um recurso assim, bastante interessante para a economia, mas aí vem o outro lado da história, né? Você como pessoa recebendo isso, tem que ter um certo planejamento, né, desses recursos, porque a gente está vendo uma quantidade muito grande de recursos, às vezes indo para recursos não produtivos, né? Por causa das apostas, que a gente já chegou a comentar em algum outro episódio aqui. Então, pagamentos de dívidas, às vezes, né? Dívidas mais caras. Você tem dívidas, por exemplo, de cartão de crédito, que ultrapassam 200%, 300%, né, ao ano. Então, são dívidas que eventualmente a pessoa poderia aproveitar lá para quitar, né? Para fazer, ou mesmo diminuir, né, essa dívida. Até e tal. porque esse momento é um momento que as empresas também, os bancos, eles fazem os seus mutirões, Sim, exatamente. os seus trabalhos para redução de dívidas para que consiga receber. Né? Mas assim, tem uma questão comportamental que é bem difícil também, né? Porque a pessoa recebe um dinheiro novo, ela já quer gastar aquilo, né? Uma coisa que não é esperada, ela quer gastar, independente das contas que ela tem. Tudo bem, é louvável, todo mundo quer gastar, todo mundo quer ter, né, uma vida, um consumo melhor e tal. Mas sempre muito bem planejado, né? Porque às vezes você começa a entrar até em outros gastos aí que pode se enrolar ao longo do tempo, ter que pegar empréstimo depois ainda. Mas e reservar dinheiro também, porque a gente tem algumas contas que vão vencer nos próximos dias e meses aí, né? Você tem as festas de final de ano, você tem as contas de janeiro lá com impostos, com material escolar e tudo mais. Então é bom ter o pé no chão, né? Eu sei que no Brasil, como a gente é um país de renda média,
qualquer dinheiro a mais que a gente recebe, a gente gasta, né? Isso a gente na economia chama de propensão marginal a consumir. Eu até brinco com os meus alunos que se você der R$ 1 a mais para o brasileiro, ele gasta R$ 1,50, né? Porque Fácil. exatamente. Aí você pega outros países, você pega Japão, por exemplo, você dá R$ 1, o japonês gasta 10 centavos, né? Então ele poupa bastante. Mas assim, na medida do possível, é bom também criar sua poupança, né? Criar o seu investimento, ainda mais com a taxa de juros alta que a gente está, com a inflação que vem corroendo a renda do brasileiro. Então, às vezes é importante ter bem pé no chão em relação a esse O dinheiro. pé no chão entra no esquema 50, 20, 30, que é os 50 de custo de vida, os 20 que você poupa e os 30, ou inverso, né? 20 que você gasta consigo próprio, como comprando uma roupa, se divertindo num restaurante, e os 30 que você pode guardar. Não, sim, eu acho que 30 é até bastante, assim, se a pessoa, obviamente, se a pessoa conseguir 30, 40, 50 é extraordinário, né? Mas assim, o mínimo que você consiga já faz uma diferença, porque independente de você aplicar um dinheiro, um pequeno valor, né, em algum investimento, se sobrou esse dinheiro para você aplicar, é sinal que no mínimo você ganhou mais do que gastou, né? E isso já é extraordinário para a gente. A gente está vendo dados do Banco Central que mostram que o nível de inadimplência nosso está subindo muito, né? Então as famílias têm uma necessidade de gasto muito alto, só que a renda não está sendo suficiente para isso, né? E assim, acho que a gente às vezes tem que aprender um pouco, aprender não, né? Mas a gente tem que olhar um pouco porque o governo vem fazendo, porque o governo também tem que cortar os seus gastos, mas ele vem fazendo estratégia para aumentar a receita, né? Que é o que está fazendo. A gente também às vezes tem que pensar um pouco nisso. Então, se eu tive um gasto a mais, se eu tive um 13º a mais que caiu para mim, por que eu não tento fazer alguma coisa que possa aumentar a minha receita no futuro, né? Fazer um curso de inglês, fazer um curso de extensão, ou até empreender em alguma coisa, para a gente ter um orçamento mais sustentável ao longo do tempo, né? Para daqui 1 mês, 2 meses já não estar passando aperto de novo, né? Isso é importante. E aí, para a gente finalizar, atrelado a corte de gastos, tentar atrelar tudo isso, amarrar tudo isso que a gente falou, corte de gastos, aumento da receita, 13º salário que está sendo injetado aí na economia, mas vem aí uma data que pega todo mundo e todo mundo olha assim e fala, é agora que eu vou comprar o meu computador. Que vem aí a tal da Black. Exatamente. Que muita gente critica, mas muita gente aproveita também, como eu falei, algumas instituições aproveita esse momento também para liquidar ou reduzir as suas taxas de juros aí, para que as pessoas possam liquidar as suas dívidas. Uma data importante, mas que precisa de um pouco de atenção, né? Não, sim, até porque no Brasil, nos Estados Unidos, que é onde foi criada a Black Friday, ela tinha um sentido, né? Que era para o comércio desovar todo o estoque que tinha para renovação para o Natal. No Brasil a gente nunca teve essa operacionalidade do ponto de vista das empresas. Mas é uma data importante porque também as empresas se preparam e geram estoque grande. E aí com estoques maiores, eventualmente elas conseguem fazer promoções bastante interessantes. Mas é o tipo de coisa que o brasileiro também começou a aprender nos últimos anos, né? Porque lá nos primeiros parece que era muito mais, a metade do né? dobro, Exatamente. Né? E hoje parece que inclusive Exatamente. as instituições protetoras de crédito aí, e protetoras do consumidor, o próprio Procon, tem pegado um pouco mais em cima, né? Para que as coisas entrem, se não no eixo que deveria entrar, porque sempre existe aquela coisa que eu discordo totalmente, que é o tal do jeitinho brasileiro, mas pelo menos para que as coisas entrem um pouco mais no eixo e apresentem-se em números que sejam mais claros. Não, sim, e essa questão mesmo de enganar o consumidor, isso é muito sério, né? Em aula, quando às vezes eu trato dessa questão, eu mostro uma foto aí de um mercado, uma loja, que estava vendendo um celular, né? E aí tava lá o celular de R$ 3.900. E aí tinha um adesivo do Black Friday, né? Por cima, de 4.200 por R$ 3.900, né? Que era o mesmo preço anterior, só que tava com uma etiqueta de Black Friday toda chamativa ali, mas era o mesmo preço anterior, né? Então é muito mais da divulgação diferente que às vezes algumas empresas fazem, né? Para chamar atenção, do que de efetivamente preços menores, né? Mas assim, tem coisas interessantes, né? Se você garimpar um pouquinho, né? Você acha, né? O você tal encontra. do gastar sola de sapato. Sempre, né? Exatamente. É bom, às vezes, ao longo do ano também, às vezes, reservar um dinheirinho ali para isso, para você ter
aproveitar uma oportunidade, né? Às vezes vale a pena, né? Professor, só posso agradecer. Próximo episódio, já para a gente já deixar o ouvinte e o internauta um pouco mais ligado, vamos falar um pouquinho sobre os gastos que vêm aí para os meses de janeiro, fevereiro e março, que são os gastos Sim. importantes do ano que vem. E para a gente aprender também, o senhor fala bastante em planejamento e acho que esse é um ponto que o brasileiro não está preparado. Ou não vem se preparando, ou não se ligou ainda, não apertou o botãozinho e falou, eu preciso me planejar. E aí existem algumas formas bem simples, né? Tem o caderninho, tem os aplicativos, mas isso eu vou pedir para a gente conversar no próximo episódio aqui, a gente se preparar para os gastos do ano que vem. Tá ok, beleza. Eu agradeço. É sempre uma excelente oportunidade da gente discutir aí os assuntos da economia. Bom, você quer saber um pouquinho mais? Quer questionar alguma coisa? Quer fazer pergunta para o professor Renato Vaz Garcia? É fácil. Vai lá nas redes sociais aqui do Labicom, nas redes sociais. Professor, qual que é a sua rede social? Rede social é Renato Vaz Garcia mesmo, no Instagram tem, no Twitter também. Siga lá, manda seu questionamento, com certeza. Só pesquisar lá, encontra. E o professor, você que é sempre muito ocupado, tá dando aula, tá trabalhando, tá dando entrevista e tudo mais, mas... tem um e-mail também, renato.garcia@prof.niso.br. Maravilha. Quer conhecer um pouquinho mais do curso? Já entre em contato com o professor lá e venha conhecer um pouquinho mais sobre o curso de Ciências Econômicas aqui da Uniso. E até a próxima. Se Deus quiser, a gente falar um pouquinho aí sobre planejamento para o ano que vem. Valeu, gente. Uniso Economia.